querendo ou não, a gente tem que agradar a Deus. Aleluia. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Jó. Capítulo 1, Jó. O tema da mensagem é mantendo a integridade em meio ao caos. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Amém? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 7 filhas. E o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 50 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E aí seus filhos, a casa uns dos outros, faziam banquete, cada um por sua vez, mantendo convidado as suas 3 irmãs para comerem e beber com eles. Sucedeu, pois, que, decorrente ao turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e levantava de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Pode sentar. Aqui eu vou contar a história de Jó. Só que muita gente fala assim: a história de Jó. Quando eu peguei o livro de Jó para poder ler ele, eu também pensava assim. A primeira vez que eu li ele, li normal. Aí da segunda vez que eu li ele, Deus já foi me mostrando e eu já fui vendo que o livro de Jó não é só que os outros falam assim: Jó foi um homem íntegro, é um homem que não teve pecado, que teve, igual todo mundo fala assim: eu queria que você fosse como Jó. Mas Jó não é só isso, é muito mais do que os outros falam. E aqui eu vou estar lendo aqui no versículo 6. E um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: onde vens? De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de redor a terra e passear por ela. E disse ao Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Aqui está falando assim que ele tema a Deus de balde. Porventura tu não cercaste de oração a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos, abençoasse, e o seu gado
e se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe quanto tem, e verás que não blasfemará contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tu, quando ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí aqui Satanás pede autorização a Deus para poder tocar em Jó. Porque até Satanás tem que obedecer a Deus. Satanás não faz nada se não tiver a permissão de Deus. E aqui, lendo e pesquisando, você vai ver que Deus deu autorização. E a gente tem duas legalidade. Aí você sabe quais são duas legalidades que o diabo pode entrar na sua vida? A primeira é que Deus concede o Satanás tocar na sua vida, na sua finança, na sua família, mas Deus não permite Satanás tocar na sua vida. Porque na sua vida só Deus pode tocar. E a outra legalidade que somos nós mesmos que dá. Nas brechas que a gente deixa, nas conversinhas, nas coisas que a gente não pode fazer, está fazendo à escondida, onde Deus não está vendo, mas onde está o pastor, nós não estamos vendo, mas Deus está vendo tudo. E ali é uma brecha que o diabo entrar na sua vida. Essas são as duas legalidades que Deus dá. E também não foi só para Jó que Deus deu essa legalidade, o diabo entrar na vida deles. Vocês sabem mais alguém na Bíblia que Deus deu? Tem um que é muito importante. Eu vou falar só um aqui. Eu acho que a Carol já sabe. Um é Deus. É Jesus que veio para morrer o nosso pecado. Porque ele desceu, Deus autorizou ele descer, viver o que ele viveu e depois sofrer na cruz. Então, Deus deu essa legalidade para o diabo. Aí sucedeu que um dia, logo Satanás saiu de lá e foi fazer o que Deus autorizou. E sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. E que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois levaram e as jumentas passaram juntos a eles, e deram sobre eles os sabes e tomam também os moços feriam o fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu, queimou as suas ovelhas, os teus moços, e eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falou, veio outro e disse, ordenando os camelos, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriam ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vendaval sobreveio do deserto e deu os 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram.
só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça, se levantou-se da terra e adorou, e disse: Tu sai do ventre da minha mãe, e nu tomarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí já começou as tribulações de Jó. Pensa, você perder um dia só sua riqueza que você tinha, e se você constrói de novo, mas pensa, seus 10 filhos, você perder tudo, e o diabo ia pensar que Jó ia falar contra Deus, ia contra Deus, mas ele não foi. E depois que o Satanás viu que Jó não ia blasfemar contra Deus, ia ficar firme, ia ficar batido, triste, mas firme na presença do Senhor, foi ele ter com Deus outra vez. Aí no capítulo 2 fala, eu vou ler aqui no 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pele sua vida. Foram esse a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, verás, e não blasfemará contra ti na tua face. E diz o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó com chagas malignas, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Aí começou a tortura de Jó mais triste, porque uns falam que é lepra, uns falam que é uma doença pior do que lepra. Eu pesquisei, não fala ao certo qual doença que é, mas estava com as feridas, ele vinha com um caco de telha e passava e doía muito, e ele já não estava aguentando mais. Aí foi a hora que Jó começou a perguntar para Deus: por quê? Por quê? Essa parte eu lembrei de mim, porque tem hora que eu falo: meu Deus, por quê? Por que está acontecendo isso? Por que a pessoa fala de mim? Por que está acontecendo isso? Isso foi uma lapada para mim mesmo. Então, Jó, 16 vezes ele clamou para Deus: por que estava acontecendo aquilo? Se ele tinha errado, se ele tinha pecado contra Deus. E Deus calava. Aí mais 36 vezes Jó perguntou para Deus: por quê? O que está acontecendo? Onde eu errei? Fala, meu Deus, por quê? Aí se eu for entrar na Bíblia e for falar tudo que Jó falou, nós não saímos daqui hoje, que é muita coisa. E Jó foi falando para Deus e clamando a Deus por que estava acontecendo isso com ele. E veio 3 amigos deles, de Jó, para visitar ele. Esses 3 amigos veio, ficaram eles perto de Jó, assentado lá junto onde Jó estava, e ele ficou 7 dias, 7 noites ali, sem conversar, sem fazer nada. Ele ficou tão impactado com o que Jó estava passando, de ver Jó do jeito que ele estava, todo ferido, todo machucado, e ele não sabia o que falar, e com medo também. E eu faço uma pergunta para a igreja: esses 3 amigos de Jó eram ricos, tinham muitos bens, era amigo de Jó. Por que Deus não levou um mantimento, alguma coisa para ele, dinheiro, para ele melhorar de vida? Aleluia. Simplesmente porque ele ficou com medo da mão de Deus, porque ele pensou que Jó estava pecando contra Deus, por isso que ele estava passando aquilo ali, porque na terra que eles moravam
não tinha, ou quem tinha e perdia tudo, é porque estava no pecado, estava fazendo alguma coisa de errado. Foi por isso que os amigos deles não quis levar nada, porque ficou com medo dele estar pegando, ele estar fazendo alguma coisa contra Deus e pegar e para eles também. No começo, os amigos deles conversaram com ele, falaram bem, falando as coisas para ele, falando que Deus era bom, que ia melhorar. Mas chegou um ponto que esses 3 amigos de Jó começou a falar: o que você fez de errado? Você roubou, você traiu. Porque uma pessoa igual você, nessa situação, alguma coisa você fez de errado. Você blasfemou contra Deus, você fez alguma coisa de errado, você pecou, conta o seu pecado para nós somos seus amigos. E ficou indagando Jó há muito tempo ali. E eles não falaram, Jó ficou irado com eles, nervoso, e começou Jó deixou eles falar tudo que tinha para falar. E depois ele começou a lamentar, a falar para os amigos deles por que ele estava passando aquilo ali. Aí chegou a mulher de Jó. Você pensa que minha mulher vai me dar apoio, vai me apoiar, me ajudar. Mas não, a mulher de Jó falou: abandona esse Deus e morre. Mas na Bíblia que eu estava lendo, os estudos que eu estava falando, que eu estava lendo, que na palavra hebraico não está amaldiçoa esse Deus e morre. Está outra palavra lá que o historiador não falou, mas diz que não é. Ela estava falando para ele: você já pecou contra Deus, então pede perdão para Deus e morre logo de uma vez. Porque nem a mulher dele estava acreditando que ele não tinha feito nada, que ele era pecador. Isso aí, todo mundo pensa que a mulher de Jó era contra Deus. Não era contra Jó. Porque ela pensou que Jó tinha feito alguma coisa de errado para Deus, e não que Deus fez com Jó. Então, e eu faço outra pergunta para a igreja. Jó perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha. Por que ele não perdeu a mulher? Por que Deus não matou a mulher? Porque a esposa dele era ele, porque eles dois são uma carne só. Exatamente. Porque era uma carne só e não podia matar ela. E ela tinha que estar ali para poder dar apoio. Mesmo que não estava dando apoio, ela estava ali. Ele estava vendo ela, porque, na minha opinião, acho que se ela tivesse morrido, Jó também tinha morrido, de tantos sofrimentos. Mesmo que ela estava ali acusando ele estava vendo ela ali. Não podia fazer nada, mas ela estava ali no lugar dela, quietinha. E aqui, quando Jó começa a falar para Deus por quê, porque depois que os amigos dele falaram tanta coisa para ele, no versículo 19, capítulo 19, versículo 25, se vocês quiserem marcar isso aqui é muito lindo. Jó já não estava aguentando mais e falou para os amigos deles: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mesmo ele falando para Deus por quê? Porque ele ainda acreditava em Deus, ele ainda tinha a sua fé em Deus. E Jó ficou tão desesperado que ele amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Ele queria que tirasse esse dia da vida dele, queria que ele morresse, queria que a
o leite da mãe dele secasse. É tanta coisa, é tanto sofrimento, porque eu nem imagino tanto sofrimento que Jó passou para poder estar falando tanta coisa. Aí vem, depois que os amigos de Deus, os amigos de Jó falou um monte de besteira para eles, veio um quarto amigo dele, que era mais novo do que todos ali. Esse falou para Jó, Jó, para que você está falando isso para Deus? Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus é o certo. Agora, se você fica perguntando para Deus, querendo ser maior do que Ele, deu um sermão para Jó. E foi contra os amigos deles todos, porque pelo que ele estava falando. E Jó ficou escutando e ficou calado. Aí vem Deus, depois de toda essa murmuração de Jó, Deus ficou calado. E passou o tempo, Deus começou a falar com Jó. Mas Deus não respondeu nada das perguntas de Jó. Porque Deus não precisa responder nada para nós. Por exemplo, se a gente está passando alguma luta, algum problema, a gente pergunta, igual eu perguntava, né? Por quê? Porque Deus não tem que dar satisfação para nós. Porque Deus vê lá na frente, Deus sabe de todas as coisas. Então, eu aprendi. Não vou falar mais por quê. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, não vamos falar, meu Deus, por que está acontecendo isso? Então, nós temos que confiar em Deus. Porque se a gente está perguntando por que está acontecendo isso, é porque nós não confiamos em Deus. E Deus começou a falar com Jó. E o Deus falou, perguntou para Jó. Foi fazer 70 perguntas para Jó. 70 perguntas que Jó não ia conseguir responder. Foi perguntar onde tu estava quando eu comecei a fazer a terra. Aonde você estava quando eu comecei a fazer os rios, o gelo, as nuvens. E foi indagando Jó, com 70 perguntas para ele. Aonde que ele estava, o que ele estava fazendo, se ele tinha nascido, para estar perguntando por quê para Deus. E Deus foi fazendo várias perguntas para ele, foi 70 perguntas. Jó ficou tão murcho, tão assim, com vergonha de Deus, que abaixou a cabeça e ficou envergonhado de tudo que Deus tinha falado para ele, porque ele viu que ele estava sendo errado de falar, de indagar a Deus por quê, e as murmurações. Mas nessas murmurações, nenhuma vez Jó falou mal de Deus. Ele só perguntava para Deus, murmurava porque ele estava passando aquilo. Mas ele foi fiel até a última hora. E agora vem o arrependimento, né? O arrependimento de Jó foi na parte 42, o arrependimento de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor e lhe disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aqui Jó, ele teve um discernimento que qualquer coisa que Deus quer na nossa vida, ninguém pode impedir, nem o diabo pode impedir. Então, Jó ficou assim, o arrependimento dele foi muito grande. E graças a Deus ele arrependeu. E eu lembro, eu pensei, gente, agora Jó arrependeu, Deus vai abençoar ele. Mas não. Primeiramente, depois que Jó se arrepende,
a Jó aquelas palavras que o Senhor disse a Elifaz de Temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto, com o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecei holocausto por vós. Meu servo Jó orará por vós, porque verás, e ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, com o meu servo Jó. Isso aqui é uma coisa também que Deus me pegou assim. Os amigos de Jó falando, e Jó ficou quieto. Igual você, uma pessoa fala de você, o que você vai querer fazer? Ir lá tirar satisfação da pessoa, ligar com a pessoa. Mas não. Deus está falando aqui, mesmo que os amigos de Jó falou mal dele, falando que ele tinha pecado, ele não tinha pecado. Jó teve que ainda orar por seus amigos. O que Deus está falando aqui? Você tem que orar por seus amigos e por seus inimigos também. Porque se alguém falar mal de você, você não sabe porque, você sabe que a pessoa está com problema, se ela está com alguma coisa. Então você tem que deixar a pessoa quieta. Bota seu joelho no chão e vai orar. Vai pedir para Deus. Porque quando você bota seu joelho no chão e ora e pede para Deus, Deus vai a seu favor. Agora, se você tomar para sua conta e lá tirar a satisfação, Deus não vai agir, Deus vai ficar quieto. E Deus fez isso aqui para Jó. E Jó, como era servo obediente, fez o holocausto, orou os seus amigos para que Deus restaurasse tudo que ele perdeu. Aí está aqui. Então foram Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Anamita, e fizeram como o Senhor lhe disseram. O Senhor aceitou a oração de Jó, e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro tudo que Jó antes possuía. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Quando você sentir-se injustiçado por alguém que está falando de você, você vai orar e pôr na mão de Deus. E Deus vai te levantar. Deus vai fazer tudo na sua vida. Aí Deus, então vieram a eles todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quantos o conheciam, e comemoraram com ele. Pão em sua casa se condoeram dele e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E aqui no 16: e depois disto viveu Jó 140 anos. E eu estava vendo um pastor falando sobre isso aqui, e uma pessoa perguntando
Jó, quando morreu, Jó sabia para onde que ele tinha ido e com quem ele estava, que estava com Deus, porque ele tinha certeza que os filhos dele iam estar com Deus, não ia estar em qualquer outro lugar. E aqui, as principais lições que eu tiro todo o sofrimento de Jó é que o sofrimento nem sempre é castigo, pode ser um teste de fé. E fé e a paciência são cruciais em meio à adversidade. Não temos todas as respostas e a aceitação da vontade de Deus que traz paz. Então não adianta a gente ficar murmurando, pedir para Deus, porque só Deus sabe de todas as coisas, só Deus que vai agir ao seu favor. Porque não adianta você ficar murmurando, falando. É uma lição muito grande que eu tirei de Jó. Porque não é só aquilo que o povo fala. Porque Jó teve muita paciência para aguentar o que ele aguentou, sofreu. E no final ele teve que orar pelos seus amigos que maltratou ele, falou muita coisa contra ele, e ele estava certo para ele poder Deus reconstruir tudo na vida dele. E não fica longe. Jó é no Antigo Testamento e nós somos no Novo Testamento. E nós estamos vivendo isso. A Bíblia fala, pode ser no Antigo, no Novo. Tudo que fala acontece com a gente também. A gente, meio às tribulações, tem coisas que não é o diabo que manda pra gente. Tem coisa que é Deus para testar a nossa fé, para ver se a gente vai adiante, se a gente é fiel, como Jó foi para Deus. E eu agradeço a oportunidade mais uma vez, e que vocês meditem na história de Jó. Depois, quem quiser ler o livro, é muito lindo o livro de Jó. Você aprende muita coisa. Eu aprendi muita coisa. Deus me bateu também muita coisa, mas isso é para a gente melhorar. E eu vou pegar como lição e pretendo melhorar.